Nesse vídeo eu quero te trazer o melhor dia para se comprar ações de dividendos como BB Seguridade, Allos e JHSF3. Todas elas pagando excelentes proventos, JHSF pagando mensalmente, assim como Allos, e a BB Seguridade semestralmente. Será que existe esse dia? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Antes de continuar, eu quero te convidar para entrar para a minha lista de espera da consultoria de investimento. O link está aqui embaixo e é uma lista restrita. Por quê? Porque sou eu quem atendo o cliente, você eventualmente. Não delego esse trabalho. Então, como o atendimento é por mim, eu tenho um tempo limitado, como qualquer outro ser humano, e eu preciso ir fazendo um atendimento em bloco, fecha a agenda, desafoga a agenda e volto a atender. Então, se você tiver interesse, conheça no link da descrição. Pois muito bem, para que você possa entender qual seria o melhor dia para comprar ações de dividendos, óbvio que é no dia da queda, né? Isso é para qualquer ação. O foco aqui é a ação que paga dividendos. Qualquer ação, melhor dia é a queda, porque assim eu estou comprando mais barato, mas não é isso. Antes, você precisa entender como que o mercado financeiro avalia qualquer ação, qualquer uma. Lembrando que a ação é um pedaço de uma empresa, então como que o mercado financeiro avalia uma empresa? Seja na bolsa de valores, seja fora. Você basicamente tem três métodos, são três métodos básicos. O primeiro é o método contábil, da contabilidade. O que isso significa? Significa avaliar a empresa, dar um valor a uma empresa de acordo com a sua contabilidade, notadamente o seu balanço patrimonial, que é onde você tem os ativos, passivos e patrimônio líquido. Lembrando que o patrimônio líquido é o patrimônio dos sócios, por isso líquido, é o que sobra entre ativos e passivos, perfeito? Eu posso avaliar a empresa de acordo com o patrimônio líquido e falar o seguinte, olha, BB Seguridade, ela vale o seu patrimônio líquido, que seria o quê? Seria R$ 5,19 por ação. Esse seria o valor de patrimônio líquido da BB Seguridade. Allos, qual seria? Seria R$ 26. Aqui não há tanto distanciamento. E JHSF valeria R$ 9,20. Até mais do que hoje está negociada na Bolsa de Valores. Esse é um método. É o mais utilizado? Não. Na verdade, hoje em dia é o menos utilizado. Na época do Benjamin Graham, década de 40, 50, 60, era muito utilizado. Agora é o que é menos adotado. Mas ainda é um método válido, citado, usado eventualmente. E nesse método contábil, a gente ainda tem a avaliação a partir da reposição dos ativos. Ou seja, se eu tivesse que montar uma JHSF do zero, uma Allos do zero, administradora de shoppings, tem ali um portfólio de 40 shoppings, BB Seguridade montar do zero, quanto que eu gastaria? Igual você, quer abrir uma franquia do McDonald's, do The Best Açaí. Quanto você vai gastar? Então, essa avaliação da reposição é uma forma também que é contábil, né? Diz respeito a ativos. Perfeito? Então existe esse método, que é usado especialmente no mercado imobiliário. Mas até lá não é o método mais usado. E aí a gente tem um segundo método, que é o método da avaliação relativa. Relativa em relação a alguma coisa, comparação com alguma coisa. De comparação. Esse método é bastante utilizado. É o método de múltiplos. No mercado imobiliário, qual o principal múltiplo? Preço por metro quadrado. É um múltiplo, porque eu estou pegando o preço por metro quadrado de um imóvel e comparando com outros, comparando em relação com outros ali similares. Então é um método que se baseia na similaridade entre ativos. É um método comparativo. E esse método, no caso aqui de ações, por exemplo, índice preço-lucro, o mais usado, 7,56, aqui 17,41, aqui 4,41. Eu comparo esse múltiplo ou outros com de outras empresas similares. Não significa necessariamente do mesmo setor, porque você pode ter dentro de um mesmo setor empresas completamente diferentes. Completamente. Vamos pegar um exemplo? Empresas do setor de telecomunicações. Você tem a Oi, que é completamente diferente de uma Vivo, Telefônica Brasil ou da TIM. Ou ainda de uma empresa de internet que agora também está em telefonia, que é a Unifique, uma ação da nossa carteira de investimentos, lá na comunidade FMI. Por falar nisso, lá na comunidade nós temos vídeos exclusivos, os mesmos publicados para os membros do canal. São inúmeros, já tem 100 vídeos aí. E ainda por cima, você tem aqui algo que é exclusivo da comunidade, que são os nossos relatórios de análise. Tem de Petrobras, B3, CEMIG, BR Partners, Auren e uma infinidade. Além da nossa planilha de valor intrínseco. Tudo que a pessoa física precisa para investir bem está aqui na
nossa comunidade, além do nosso curso, Formação Mirai Invest. Além disso tudo, ainda a gente descolou recentemente corretagem zero no BTG Pactual. Tá tudo explicadinho e esse benefício da corretagem zero tem para qualquer membro do YouTube. Se precisar disso só, tá lá. Mas se quiser conhecer a comunidade, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, mas eu acho que você entendeu a lógica da comparação. Você só compara empresas comparáveis. Maçã com maçã, banana com banana. Falei banana, né? Banana com banana. Por quê? Porque tem que ser assim, senão não faz sentido uma empresa como a Oi comparar com a TIM só porque está no mesmo setor. Toma cuidado com isso, beleza? E ainda há outro detalhe, que é uma fragilidade desse método, mas esse aqui é muito usado mesmo, porque ele parte do pressuposto de que o mercado é eficiente na precificação. Como assim, Luan? Ué, se eu tô falando, por exemplo, que a BB Seguridade é barata negociando a 8 vezes lucro projetado aproximadamente, contra uma Caixa de Seguridade que negocia a 11 vezes lucro projetado, eu tô falando o seguinte, olha, a BB Seguridade é barata porque ela negocia num índice mais baixo que a Caixa de Seguridade, muito mais baixo. Tem um alto desconto aí, uma alta diferença. E por que eu tô falando que o mercado é eficiente? Porque ele seria eficiente na precificação da Caixa de Seguridade, subestimando pontualmente uma empresa, porque a Caixa de Seguridade tem um múltiplo muito parecido com o Porto Seguro, por exemplo. Só que aí você tem geralmente outliers que ficam ali escondidos, e aí seria a forma de você encontrar uma mínima ineficiência do mercado. Esse é o pressuposto de que a maior parte do mercado é eficiente na precificação, que são as empresas comparáveis, só que você acha alguma coisa ali que está escondida, ignorada ou subestimada pelo mercado. Então, essa é a pressuposição da avaliação relativa. Pô, Luan, você está fazendo todo um rodeio aí, eu queria saber qual é o melhor dia para comprar. É que você precisa entender essa lógica, senão eu vou só despejar aqui para você e vai ficar incompleto. Você sabe que eu sou objetivo, você sabe, quem me acompanha aqui mais tempo sabe, mas eu preciso fazer isso aqui, tá? Agora a gente chega na avaliação que é a mais adequada, mas qualquer uma delas é imprecisa, porque ninguém tem bola de cristal. Mas essa aqui é a mais adequada, que é a avaliação intrínseca. Então a gente falou inicialmente da avaliação contábil, aí a gente vai para a avaliação intermediária, que é a avaliação relativa. Agora a gente fala da avaliação intrínseca. É a que eu adoto, é a que eu uso para tomar decisões de investimento. O que é a avaliação intrínseca? Por meio dela a gente busca achar o valor intrínseco de uma empresa. Sabe aquela frase? Preço é o que você paga, valor que você leva? Então, o que a gente busca por meio dessa avaliação? A gente busca comparar a cotação, que é o preço, com o valor intrínseco. Por exemplo, BB Seguridade. Na minha visão pessoal, BB Seguridade vale pelo menos R$40. Tá aqui, esse é o valor intrínseco. Então, na minha visão pessoal, particular, o preço de BB Seguridade, ele está subestimando o valor de BB Seguridade. Agora, pode acontecer o inverso, e acontece. BB Seguridade vale R$41, né, supondo aqui, e o mercado está pagando 45. Nesse caso, o preço de BB Seguridade está superestimando o valor de BB Seguridade. Então aqui, ao contrário da avaliação relativa, a gente entende que pelo menos no curto prazo, o mercado é bastante ineficiente. No curto prazo. A longo prazo, a gente espera uma certa eficiência, no sentido de os fundamentos econômicos de uma empresa acompanharem a sua cotação. Mas no curto é o que a gente busca. O Value Investor busca, no curto prazo, buscar essas discrepâncias entre preço e valor, pressupondo ineficiência do mercado, pelo menos em prazos mais curtos. Esse é o melhor método, é o adotado pelo Warren Buffett e pelos grandes Value Investors. É assim que funciona. Porque daí você não fica na dependência de comparar com outra empresa. Não, eu só estou comparando o valor com o preço da própria empresa, por isso intrínseca. E aí, a gente chega no X da questão. Como que funciona esse método de avaliação intrínseca? Você tem algumas formas de fazer isso, mas tudo se resume ao seguinte: descontar fluxos de caixa. A divergência mora muito mais no que seria o fluxo de caixa e a taxa de desconto. Para o método de Gordon, que o Bazin imitou, pelo método de Gordon, ou modelo de Gordon, o fluxo de caixa é o dividendo. Para o método, o modelo de fluxo de caixa descontado para o patrimônio líquido, que é o que o Buffett adota e eu particularmente sigo por essa linha, o fluxo de caixa para o sócio é todo o lucro líquido, perfeito? E existe o modelo de fluxo de caixa para a firma, em que o fluxo de caixa é o fluxo de caixa para a firma, que é o fluxo de caixa livre para a firma, que daí não é o lucro líquido, aí seria o lucro operacional, não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, depois dos impostos, mas antes do resultado financeiro, menos necessidade de investimento, que é basicamente CAPEX e capital de giro, mais depreciação e amortização. Só isso. É o que dá mais trabalho de fazer. Mas eu quero que você entenda a ideia geral em todas essas variações.
Para essas variações, uma empresa vale o seguinte: ela vale o fluxo de caixa futuro, tá vendo? Isso aqui é projeção futura de fluxo de caixa, descontada aqui embaixo a uma taxa de desconto, seria uma taxa de retorno que você exige. Isso significa trazer tudo a valor presente. E depois que você faz isso, você soma tudo, divide pelo número de ações e chega no preço justo. Simplificação aqui. Não é aula de valuation. Não é aula de valuation. Tem isso lá na comunidade FMI, no curso Formação Mira Invest. O ponto é, a ideia é pegar os fluxos futuros prováveis de caixa, descontar tudo, somar tudo e falar, ó, a empresa vale isso. A empresa vale o que ela vai gerar de caixa, perfeito? E aí que entra a grande questão. Tive que falar tudo isso, não teve jeito, que é o seguinte. Quando uma empresa de dividendo, como BB Seguridade, Allos, JHSF, quando essa empresa paga dividendo, ela tem basicamente 3 momentos. Ela tem o momento do anúncio, ela tem o momento de Datacom e DataX e o pagamento. Pegando aqui esse caminho do meio, essa etapa do meio, Datacom e DataX, deixa eu te mostrar aqui com a BB Seguridade. Aqui no Investidor 10, você vai aqui embaixo na seção de histórico de dividendos. Nesse histórico, você vai notar o seguinte, que existe a Datacom e não tem nada falando de DataX, porque a DataX é automaticamente um dia útil pós-Datacom. É só pegar o calendário que aí você automaticamente achou a DataX, tá bom? Mas também está no anúncio quando a empresa faz o anúncio de pagamento. Então aqui, ó, se a Datacom desse último dividendo pago por BB Seguridade foi no dia 12/2, o dia da DataX foi um dia útil posterior a 12/2. Sendo assim, dia 13. E aí o que acontece nessa data? Na data X. X dividendos. Sem dividendos. Se eu comprar a ação, eu não vou receber aquele dividendo recentemente anunciado. Ou o último dividendo está na esteira de pagamento. Por que eu não vou receber? Porque a data X. Para receber, eu tenho que ser dono da ação na Datacom. E ser dono significa ter comprado na Datacom. Ou continuar sendo dono até a Datacom. E aí, o que acontece na DataX? Além de eu não ter direito a receber esse provento, a ação cai. Pelo menos no começo do pregão. Por que a ação cai na Bolsa de Valores? Porque existe um ajuste automático que é realizado pela B3 de, entre aspas, retirada do dividendo do preço da ação. É um ajuste que é feito. Por quê? Porque esse dinheiro que vai ser pago no futuro, ó, ainda não foi pago. Ainda está no caixa da empresa, inclusive. Mas, por uma questão contábil, já se considera que esse dinheiro já saiu da empresa, mesmo não tendo saído de fato, porque a hora que o dinheiro sai do caixa da empresa, ela, do ponto de vista contábil, ó, avaliação contábil, vamos fazer o link agora. Do ponto de vista contábil, essa empresa vale menos. Porque do ponto de vista contábil, uma empresa vale o quê? Ela vale o seu patrimônio. E o caixa faz parte do patrimônio. Se eu estou diminuindo o caixa via pagamento de proventos, a empresa vale menos do ponto de vista contábil. Tranquilo até aí? Qualquer dúvida, vai comentando aí. Então, sim, a empresa, quando paga dividendo, sai do bolso da empresa e vai para o bolso do sócio, a empresa vale menos do ponto de vista contábil, que, como você vai se recordar, é o método de avaliação de empresas menos usado hoje em dia, seja na bolsa ou fora dela. Fundo de private equity não faz avaliação pelo método contábil, esquece. Só se olhar, cara. Recentemente teve aí o anúncio da aquisição que a Kinder fez, que a Ferreiro fez, né? Dona da Kinder, da Bold. A Bold, 300 milhões de receita. Os caras pagaram 1 bilhão. Mais do que 3 vezes a receita 2025. Você tá doido, rapaz. Isso aí não tem nada de contábil, tá bom? Então é isso. Só que assim, mesmo assim a ação cai, porque é feito o ajuste. Então deixa eu te mostrar aqui no gráfico de preços da BB Seguridade. Tá vendo aqui, ó? Dia 11, ela tava cotada a quase R$39. Dia 12, foi para 37,76. Quase nada de queda. Aí o que aconteceu no dia 13? Queda de 10%. E dia 13 foi o quê? DataX. Isso acontece com todas as empresas. E vou pegar aqui os 3 exemplos do vídeo. Allos. Vamos lá. Allos tem uma peculiaridade. Tá pagando todos os meses. E aí vamos lá. A última Datacom foi dia 19/2. Logo, 20/2 foi DataX. No caso da Allos, ó, 19 e 20. Ela acabou caindo muito pouco. Nossa, Luan, tão pouco assim. É como eu falei. Começa caindo, mas o mercado pode ter um apetite comprador tão grande que pode puxar o preço de novo, certo? E JHSF tá pagando também mensalmente, e ela já tem até um cronograma aqui do ano todo, em termos de Datacom. E aí, olha só, a última Datacom foi dia 26/2. Ó, 27 caiu. Aqui teve queda, uma queda forte. E aí você já consegue perceber, bom, geralmente então a empresa cai na DataX por conta desse ajuste. Só que, entendi, pelo ponto de vista contábil faz sentido ter essa queda. Só que, Luan, pela avaliação intrínseca, a empresa não perdeu valor. Porque o fato dela pagar dividendo, se esse dividendo é sustentável, se não tem sacanagem aí,
Isso não diminui a capacidade da empresa de gerar caixa no futuro? Diminui? Então, se o dividendo é sustentável, não diminui. Não necessariamente. Na verdade, essa recorrência, essa sinalização de dividendo, né, rotineiro, isso pode aumentar o valor da empresa, porque os investidores ficam mais tranquilos de investir numa empresa como essa. Então, do ponto de vista da avaliação intrínseca, o fato da empresa perder valor na DataX não significa que ela perdeu o valor de longo prazo, que é o que é usado na avaliação intrínseca, onde a gente parte do pressuposto de que a empresa vai existir para sempre. Aí a gente tem lá o valor terminal. De novo, não é aula de avaliação intrínseca, mas esse é o pressuposto, que é um pressuposto contábil também. A contabilidade não pressupõe que a empresa tem vida finita, a não ser que isso esteja expresso, uma sociedade de propósito específico, algo assim. Então, você não concorda comigo que na DataX você tem geralmente a melhor oportunidade de compra? Afora, obviamente, aqueles movimentos de queda do mercado, que daí é o mercado como um todo. Mas você que está ali aportando em ações de dividendos, está acumulando ações de dividendos, e às vezes você tem um mercado de alta, ou um mercado que está lateralizado, você não tem correção, só que ainda assim você quer aportar, aumentar sua posição. Qual é a oportunidade mais clara? DataX. Porque você na DataX, apesar de ter queda nas ações geralmente, muito geralmente, você sabe que a empresa não perdeu valor, que é só um ajuste contábil, que ainda é artificial, porque o pagamento é em outro dia, nem saiu o dinheiro da empresa ainda. E às vezes na data do pagamento a ação até sobe, mesmo saindo naquele dia. Então sim, é nesse sentido que ações de dividendos são excelentes para comprar em DataX. Então quanto maior a frequência, isso é até melhor. No caso da Alus, tem uma frequência aqui grande hoje em dia, isso te dá mais DataX para comprar, melhor ainda. E ainda favorece, olha só, então veja aqui, você tem a DataX com um mecanismo de compra e a periodicidade do pagamento, quanto menor essa periodicidade, ainda mais geração de valor para o sócio, porque ele consegue ter mais DataX. E para além disso, a bola de neve do dividendo pingando todos os meses te ajuda em correções do mercado, aumentar a posição na própria ação ou então em outras ações de dividendos da sua carteira. Então, se o Ibovespa tiver como agora corrigindo, agora em março está corrigindo desde fevereiro, se você só está exposto a ações que não pagam bons dividendos, você tem um problema, porque aí todo novo aporte tem que vir de dinheiro novo ou da renda fixa. Agora, se você tem ações que pagam dividendos de maneira mais recorrente ou em grandes volumes, como é o caso da BB Seguridade, embora ela só pague semestralmente, você tem aí uma possibilidade de se aproveitar dessas quedas do mercado sem dinheiro novo e sem tirar dinheiro da renda fixa onde você paga imposto de renda, geralmente se não for LCI ou LCA. Mas você entendeu a lógica? É o próprio portfólio de ações te possibilitando comprar mais ações. Então tem esse efeito bola de neve automático do portfólio. Então sim, a estratégia de dividendos é excelente. Por fim, de novo, te convido a entrar para a comunidade ou se tornar membro do canal. Tem ali todos os benefícios de inscritos. Se não for o seu momento, não tem problema. Só de você clicar aí no botão de gostei e se inscrever no canal já me ajuda bastante. E comenta aqui embaixo alguma dúvida que tenha ficado. E desculpa essa enrolação, mas foi necessária nesse vídeo aqui, tá? Qualquer coisa, estou à disposição. Eu te vejo no próximo vídeo.